Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Vanderlei Coutinho. Eu quero orar por você mais uma vez, pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar, neste momento maravilhoso, nesta maravilhosa oportunidade que Ele nos concedeu. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que bom que você está aqui. Prezados irmãos, prezadas irmãs, eu gostaria de ler a palavra de Deus com vocês antes de orarmos a Deus, o nosso Pai. Minha Bíblia está aberta no Salmo 121, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Salmo 121. Gostaria de ler apenas o verso 1º e o verso 2º, que diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Irmãos, nós precisamos aprender a levantar os nossos olhos e não baixá-los. Levantar os nossos olhos, não baixá-los. Olha o que ele está dizendo: eleva os meus olhos para os montes. O salmista começa com uma atitude de levantar os olhos. Isso fala de quê? Isso fala de fé, isso fala de direção e de esperança. Fé, direção, esperança. Fé, esperança e direção. Amém? Em tempos de dificuldade, a tendência natural do homem, a tendência natural da mulher é olhar para baixo. É olhar para quê? Para quem, pastor? Para os problemas, para as dificuldades, para o chão, é olhar para a dor, é olhar para a angústia. Isso no tempo de dificuldades. Mas o homem de fé, a mulher de fé, ele olha para cima, porque ele sabe que o socorro não vem da terra. O socorro ele vem do céu. O nosso socorro vem do céu. Isaías 40, versículo 26 diz: Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. O Salmo 123 também, Salmo 123, versículo 1, diz: A ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Ou seja, quando você enfrenta crises, não olhe apenas para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Amém? Escreva aí: preciso olhar para o tamanho do meu Deus. Pode escrever. Isso é didático, não é? Fica fácil para você aprender, memorizar e nunca mais esquecer. Preciso olhar para o tamanho do meu Deus. Isto, não olhe para o problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Então, levantar os olhos é uma decisão espiritual, é dizer: eu não vou viver de aparência, vou viver pela fé. Amém? Então, enquanto olhamos para as circunstâncias, o que acontece com a gente? Ficamos abatidos. Mas quando olhamos para Deus, a esperança ela renasce. Olhar da fé enxerga o socorro onde o olhar humano só vê desespero. Então, que você possa levantar a tua cabeça, os teus olhos e aprenda a levantar os seus olhos e não baixá-los. Amém? Aí ele vai dizer: de onde me virá o socorro? A pergunta do salmista revela aqui
a luta do coração humano. Não apenas a sua luta, mas a luta do coração humano aqui é revelada através desta pergunta. Essa pergunta é uma pergunta honesta, é uma pergunta profunda. Ele está dizendo, mesmo quem crê, às vezes, passa por momentos de dúvida e fraqueza. Eu vou repetir, mesmo quem crê, às vezes, passa por momentos de dúvida e fraqueza. Será que eu fui perdoado? Quantas pessoas já servem a Deus há anos e hoje se perguntam, será que Deus já me perdoou pelo mal que eu fiz? Outras dizem, será que o Senhor já passou uma borracha e apagou todo o meu passado? Amém? Será que Ele vai me ouvir? Então muitas pessoas passam por este momento de dúvidas. Amém? Então o salmista, na verdade, aqui ele não está duvidando da existência de Deus, mas ele reconhece aqui a sua total dependência dele. O Deus que criou os céus e a terra. Então Deus não se ofende com perguntas sinceras. Ele se revela a quem o busca de todo o coração. É por isso que Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha só que promessa. Então a pergunta aqui, perguntar aqui na verdade, de onde virá o socorro, não é falta de fé. Perguntar de onde virá o socorro é um clamor da alma que reconhece que o homem não pode se salvar sozinho. A mulher não pode se salvar sozinha. Então, quando o coração pergunta, Deus responde. E às vezes, queridos, Deus ele permite a crise só para nos ensinar a olhar para Ele e dizer, Senhor, de Ti vem o meu socorro. Eu vou repetir. Às vezes Deus permite a crise para nos ensinar a olhar para Ele. Ei, não é para a morte, é Deus te ensinando a olhar para Ele. Então a pergunta do desespero pode se tornar um ponto de partida para o milagre que você tanto espera da parte do nosso Deus. Queridos, outra questão que ele vai dizer, o meu socorro vem do Senhor. O salmista, ele vai descobrir que a verdadeira fonte do socorro é o nosso Deus. Aqui está a resposta de fé. O socorro não vem dos montes, das forças humanas ou das conexões terrenas, mas o socorro vem apenas do Senhor. O salmista reconhece que o seu auxílio não está na criação, o seu auxílio está no Criador. Salmos 46, versículo 1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Hebreus 13:6 diz, o Senhor é meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. O homem busca ajuda no dinheiro, busca ajuda na medicina, nas pessoas, mas há situações em que só Deus pode agir. Amém? A medicina pode tratar, mas é Deus é quem cura. Amém? O conselheiro pode orientar, mas Deus é quem transforma. Então a porta pode se fechar, mas Deus é quem abre caminhos no impossível. Então descanse o teu coração. Quando o socorro vem do Senhor, ele vem na hora certa
ele vem do jeito certo, porque o nosso Deus nunca falha. Amém? Então, ele vai dizer ainda, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Deus que socorre é o mesmo que criou tudo. Imagine que privilégio sermos socorridos por um Deus que fez os céus e a terra. Essa é uma declaração de fé poderosa no Deus vivo, maravilhoso. Então o salmista está dizendo, aquele que criou o universo é o mesmo que cuida de mim. Ele criou os céus e a terra, não será capaz de cuidar de minha vida? É como se o salmista estivesse dizendo desta forma. Ele não é capaz de cuidar também da sua vida, meu irmão, minha irmã? Amém? Livro de Isaías 54:10 diz, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha bondade não se apartará de ti. Olha que promessa. Amém? E há uma pergunta em Gênesis 18:14 que diz, haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Então Deus é tão grande que criou o universo, mas tão próximo que se importa com cada lágrima sua. Então, quando você lembrar quem é o seu Deus, o medo vai perder a força na sua vida. E o nosso Deus criou tudo do nada e Ele pode fazer algo novo na sua história, na sua casa, na sua família. Então, o Deus que sustenta o universo está aqui neste momento e é o mesmo que sustenta o nosso coração. Quero orar, Pai, mais uma vez lemos e aqui examinamos a Tua palavra em mais uma noite maravilhosa, para algumas pessoas madrugada, manhã, ó Deus, tarde, noite. Deus, eu sempre digo que não importa, ó Deus, a hora e o momento em que eles estão vivendo. Ó Deus, não importa a hora em que estão recebendo esta transmissão, ó Deus, a tua boa mão ainda se encontra estendida para não poder salvar. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir. Senhor, nesta hora de oração, nos unimos como tua família, ainda que separados pela distância, mas conectados pelo mesmo Espírito e pela mesma fé. Tu és o Deus que não está preso ao tempo, nem ao espaço. Estás presente em cada lar, em cada cidade, em cada coração que te invoca agora, Senhor. Senhor, a tua palavra diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É por isso, ó Deus, que neste momento levantamos nossos olhos espirituais a Ti. Não olhamos para os montes de problemas, não olhamos para as montanhas de dificuldades, mas olhamos para o Deus que criou os montes e governa o universo. O nosso socorro não vem dos homens, não vem da circunstância, vem de Ti, Senhor, o nosso Criador, sustentador e Redentor. Pai querido, nós apresentamos diante de Ti, aqui agora, todos os internautas que estão orando comigo, conosco neste momento. Tu conheces cada coração que está ouvindo esta oração, que está orando, que está clamando. Tu sabes dos pedidos que foram feitos em silêncio, das lágrimas que ninguém viu, das dores que não foram compartilhadas. Tu conheces os corações aflitos, as mentes cansadas, os lares que precisam de paz e os corpos que precisam de cura. Deus,
Estende agora a tua mão poderosa. Entra nas casas. Visita agora os hospitais, os presídios deste país. Alcança os corações distantes. Lá onde a medicina já não tem mais a resposta. Lá onde o judiciário também não tem. Tu és o Deus que vai além da medicina, do judiciário, sim, do executivo, lá onde a porta se fechou. Tu és o Deus que abre caminhos no impossível. Lá onde a solidão, tu és o companheiro fiel que nunca abandona. Senhor, abençoa aquele internauta que está enfrentando problemas de saúde. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura. Toca agora nas enfermidades físicas, mentais e emocionais. Coloca a tua mão onde o médico não pode alcançar. Transforma o medo em fé, a dor em testemunho e o desespero em esperança. Abençoa também aquele que está passando por dificuldades financeiras. Tu és o dono do ouro e da prata. Abre as portas do emprego, da sabedoria na administração, faz prosperar o trabalho das mãos dos teus filhos, das tuas filhas, e mostra que o teu socorro vem na hora certa, nem antes, nem depois, na hora certa. Pai, abençoa os lares representados aqui neste momento. Tira o espírito da contenda, remove a divisão, traz a reconciliação, restaura os casamentos, renova os laços entre pais e filhos, derrama amor onde havia mágoa e paz onde havia confusão. Que a tua presença seja o alicerce de cada lar que agora ora. Senhor, abençoa os que estão angustiados emocionalmente. Tu vês o coração cansado, o pensamento acelerado, o medo do futuro. Tu conheces quem está lutando contra a ansiedade, contra a solidão, contra a depressão. Coloca a tua mão sobre a mente, ó Deus, e acalma a alma desta pessoa. Socorre, Senhor, esta pessoa. Dá descanso a quem não dorme. Dá esperança a quem pensa em desistir, Pai. Renova as forças daqueles que te buscam em lágrimas. Pai amado, abençoa os jovens, os adolescentes, as crianças que nos acompanham. Guarda seus corações em meio ao mundo tão confuso. Livra-os da influência do mal, das amizades erradas, da frieza espiritual. Dá-lhes propósito, pureza e paixão pela tua presença. Levanta uma geração que não olha para os montes deste mundo, mas olha para o alto, para o Deus que é o verdadeiro socorro. Abençoa, Senhor, os idosos e os cansados da caminhada. Fortalece os joelhos fracos e os corações abatidos. Renova a esperança de que o Senhor ainda está operando milagres. Mostra que o teu cuidado, Senhor, é constante e que tu não dormes nem descuidas dos teus filhos. Senhor, nós te agradecemos porque o nosso socorro vem de ti e o teu socorro nunca falha, nunca se atrasa e nunca se cansa. Mesmo quando não entendemos, o teu plano é perfeito. Mesmo quando não vemos, tu estás trabalhando. Deus, visita agora cada pedido de oração colocado aqui diante de ti. Os que estão nos comentários, nas anotações, nos corações e nas lágrimas desta pessoa. Toma cada nome, cada causa, cada necessidade.
e responde segundo a tua vontade soberana e o teu amor infinito. Pai, que cada internauta possa sentir agora a tua presença invadindo o ambiente onde está e que haja paz em meio à aflição, fé em meio à dúvida e alegria em meio à dor. Que o teu Espírito Santo console, fortaleça e renove cada vida. E nós declaramos com fé: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tu és o nosso protetor, o nosso guarda fiel, o Deus que nunca dorme. Por isto, Senhor, entregamos em tuas mãos o presente, o futuro e todas as nossas causas. Cremos que tu estás operando e por isso te agradecemos. Opera, Senhor. Eu te peço nesta hora e te agradeço. Senhor, aproveito para orar por aqueles que têm abençoado esse projeto, enviando as suas ofertas, abençoa seus propósitos, abençoa também, Pai, abençoa cada vida, a cada família. Eu entrego nas tuas mãos e eu declaro em nome de Jesus, sejam pelos céus abençoados, não apenas agora, mas para todo o sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Declare: o meu socorro chegou. Isso, o meu socorro chegou. Aleluia. Chegou, acabou de chegar. O socorro chegou dos céus. O socorro chegou de Deus. Sim, o nosso socorro chegou. Declare em nome de Jesus. E olha, tenha esperança, meu irmão, minha irmã. Tudo isso vai passar. Amém? E o que vai restar serão testemunhos de bênçãos, de conquistas na tua vida. Eu creio. Amém? Tudo é possível àquele que crê. Amém? Deus abençoe vocês. Eu volto daqui a pouco, à meia-noite, aqui no canal. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a tão esperada vinda de Jesus. Amém, amém, amém. O meu socorro chegou. O meu socorro chegou. Deus abençoe.